Olá, nessa aula vamos ver então uma visão geral de economia da construção e das infraestruturas, complementando essas aulas iniciais de introdução à economia no contexto da engenharia civil. Vamos ver então aqui uma visão geral da construção civil no escopo da economia nacional, os três principais ramos da construção e aspectos econômicos ligados a residências, comércio e plantas industriais, imóveis industriais e a economia de infraestruturas. A construção civil é um dos maiores setores econômicos do Brasil e de qualquer país. Considerando apenas a parte industrial da construção, ela representa 5%, 6, 7%, dependendo da época, do PIB de um país. Se somarmos a construção civil à atividade econômica ligada a imóveis e imóveis aluguéis, vamos a 13%. Para você ter uma ideia aqui, a construção civil, então, na indústria equivale a toda a agropecuária, é 1/3 da indústria de transformação, e somando com imóveis aluguéis, é 13%, é quase metade de toda a indústria, e é 3 vezes a agropecuária. Então a importância da construção civil em termos econômicos é uma realidade, é um fato no Brasil e em todos os países do mundo. Em termos econômicos, a construção civil atua em dois grandes setores, dois grandes ramos. O ramo industrial, onde ele é um ramo ligado à formação de capital, de investimento, e no ramo de serviços. Na indústria, a construção civil é investimento e, portanto, compete, em parte, com o consumo, na medida em que, quanto maior o consumo, menor a poupança num certo momento e menor a capacidade de investimento em bens de capital. E também, via de regra, são bens de capital de alto valor, o qual, via de regra, vai exigir financiamentos de longo prazo. No campo de serviços, a construção civil é a base de serviços ligados a rendas com imóveis e a serviços que usam imóveis, e também a serviços que usam a infraestrutura para alguma coisa da sociedade, transportes, água, saneamento, etc. E assim, em termos mais específicos, temos quatro grandes segmentos de atuação da construção e infraestrutura: construção e venda de imóveis residenciais, construção e operação de imóveis comerciais, construção de edificações industriais e construção e operação de infraestruturas. Vamos ver em detalhe cada uma delas, uma visão geral dos aspectos econômicos. A construção de imóveis residenciais tipicamente é de demanda de pessoas físicas e família, o que então resulta que o investimento das famílias é baseado na poupança das mesmas, o que quer dizer então que é um tipo de investimento muito dependente da renda per capita, porque vamos ver que quanto maior a renda, maior a chance e a possibilidade de consumo de poupar. Dado o alto valor do imóvel, requer uma alta poupança e longo prazo. E vamos ver que é um setor muito sensível à inflação, a juros, a nível de emprego e a renda per capita. Então, basicamente, é um setor muito sensível à macroeconomia, como veremos. Os imóveis comerciais já são de demanda de empresa, pessoa jurídica, sejam isso empresas de serviço, varejo, administrativas ou de serviços profissionais. Basicamente, então, vamos depender muito das expectativas de investimento empresarial. Se a economia vai crescer ou não, se o consumo vai aumentar para novos negócios, quanto o PIB cresce a cada ano. Basicamente, então, imóveis comerciais são imóveis decorrentes do desenvolvimento da economia como um todo. Do mesmo modo, as edificações industriais são decorrentes dos investimentos de empresas industriais que irão usar essas edificações como base para a sua produção de bens de consumo ou bens de capital. Tudo depende basicamente também das decisões de investimento de empresários ou pessoas que atuam na indústria. Nas infraestruturas, a demanda em geral é de investimento público, sobretudo porque o valor dos investimentos é muito elevado. Praticamente não há, ou são poucos os casos, talvez um aeroporto, em que uma infraestrutura consiga se pagar no horizonte de 30 anos. Grande parte do investimento em infraestrutura tem que ter um prazo de pagamento muito superior ao que uma pessoa aceitaria receber num período. Então, basicamente é uma ação de investimento público em geral. É um tipo de investimento que tem impactos
na produtividade e eficiência econômica como um todo, então tem implicações aí. E é muito sensível, então, ser investimento público, a equilíbrio fiscal, ao orçamento do governo, à inflação e o ritmo de crescimento do PIB. Vimos aqui, então, o significado da Constituição Civil na economia nacional e alguns aspectos econômicos ligados à construção residencial, comercial, industrial e da área de infraestruturas. Nessa aula, então, vimos uma visão geral de economia da construção das infraestruturas e vamos ver ao longo do curso, ao longo de cada parte da teoria de economia, suas implicações e sua aplicação na construção civil e nas infraestruturas. Eu sou o professor Rubens Ramos, obrigado.